Alguns municípios brasileiros são capazes de oferecer bons resultados à população, mesmo com a crise econômica dos últimos anos. A conclusão vem do estudo Desafios da Gestão Municipal, que analisou indicadores nas áreas de educação, saúde, segurança e saneamento nas 100 maiores cidades do país. Mas quais são os desafios dos governantes para realizar uma gestão transparente e eficiente nas cidades? O assunto é tema central do curso de especialização em gestão de cidades, que está com inscrições abertas aqui na Univale. Isso aí, o Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E quem me acompanha no programa de hoje é a acadêmica de jornalismo, Sara Emily. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que acompanha mais um Viva Voz através da rádio e também da TV Univale. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter. Estamos como @VivaVozUnivale. E curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. E se você tiver sugestão de pauta, pode mandar pra gente. O nosso e-mail é vivavoz949@gmail.com. Isso aí. Bom, hoje o nosso entrevistado é o professor Marcos Aurélio Batista, professor que é coordenador do curso de especialização em gestão de cidades e também é coordenador do curso de marketing e RH. Obrigado pela participação, professor. Bem-vindo. Obrigado. Agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, professor Marcos, a gente gostaria de compreender um pouco melhor a proposta desse curso, dessa especialização, que vai começar ainda este semestre. Isso, final, né? de abril, início de maio. Isso. Bacana. E quais são as principais abordagens desse curso? Na realidade, o curso de gestão de cidades, ele busca justamente contribuir para essa eficácia das prefeituras, das instituições públicas. Então, o objetivo dele é a profissionalização efetivamente. Ele não trabalha com a política, ele trabalha com a gestão, né? Então, ele tem uma gama de disciplinas que, na realidade, ele procura ter uma visão muito holística, preparando o profissional para atuar nesse mercado. Você fala dessa questão política porque eu imagino que seja bem atraente para prefeitos, administradores públicos em geral, é isso, né? Nós tivemos a outra edição, onde nós tínhamos prefeitos, vereadores, todos os segmentos. Bacana saber que essas pessoas estão procurando, porque Sim. é uma crítica que o brasileiro faz, né? A gente vive situações em que a gente percebe que realmente é falta de gestão, né? Exatamente. E algumas pessoas às vezes confundem com a ciência política, e não necessariamente. Nessa questão é a gestão efetivamente do patrimônio público, né? Além das pessoas envolvidas na política, a quem mais poderia interessar esse curso, professor? Todos os profissionais diretamente vinculados à administração pública, não necessariamente somente os políticos e os gestores, mas os técnicos e todos que trabalham também com ONGs, que trabalham com o terceiro setor, pode contribuir. Bacana. Agora, professor Marcos, para a gente deixar mais claro para quem está chegando agora na nossa entrevista, dá alguns exemplos de disciplinas, por exemplo, que tipo de temas vocês vão discutir nessa especialização? O diferencial da especialização é justamente porque ela é multidisciplinar, né? Então, ela trabalha desde disciplinas de administração, como o planejamento estratégico, trabalha desde o turismo, o planejamento do turístico, a arquitetura, que envolve o planejamento urbano. Então ele perpassa por vários cursos da própria Univale, de forma que somados ele consiga oferecer todo o material que esse profissional precisa ter. Agora, professor, em termos gerais, o que pode caracterizar uma boa gestão pública? Eu consigo pensar que é justamente o profissionalismo das ações, né? Essa preparação profissional, que a pessoa que ocupa determinado cargo ou determinado setor, ele tem que estar preparado para isso, né? Nós temos grandes profissionais, grandes pessoas, mas que às vezes, quando se depara em questões de processos e procedimentos, talvez não tenha essa preparação. Então, o objetivo do curso e da Univale é justamente colaborar com a gestão das cidades. Certo. Agora, na prática, quem é que pode participar do curso? Prefeitos, vereadores, técnicos. Mas qual é a formação? Qualquer formação, não existe. Os cursos de gestão têm essa abertura justamente
pelo fato de que qualquer profissional ele pode fazer o curso, não existe restrição. Claro que ele tem que ter concluído a graduação, né? Professor, como você avalia o planejamento urbano das cidades do Vale do Itajaí? Essa é uma questão que, nesse momento, é difícil dar alguma opinião, justamente porque elas acabaram de assumir, né? Eu acho que não convém eu discutir ou falar da gestão anterior, e essas novas gestões eu acho que é muito cedo ainda para falar, né? Sim. Então, eu acredito que não seria interessante eu ter um posicionamento nesse momento. Agora, em termos gerais, para a gente falar um pouquinho mais concretamente, né, sobre essa abordagem que é tão importante proposta pelo curso de gestão de cidades, né? Como um profissional que lida com essa questão, você entende que as cidades na nossa região, em Santa Catarina, enfim, para a gente aproximar um pouco mais, estão preparadas, por exemplo, para esse crescimento populacional dos últimos anos? Teve um boom aqui na nossa região, aumentou muito a população, inclusive também pensando no crescimento de fluxo turístico, né? Então teve mais gente vindo morar e mais turistas chegando por aqui. Como é que você entende que os mecanismos, sem apontar essa ou aquela gestão, mas como é que você entende, talvez fazendo um paralelo com outras regiões ou outros países? Falando em cidades, né, por exemplo, a cidade sede onde está o curso, ela também está acontecendo em Florianópolis, né, mas em Balneário percebemos um crescimento muito grande do turismo, né? E isso acarretou em questões turísticas e acarretou inclusive na mobilidade urbana, né? Então nós temos dentro desse pacote procurando contribuir com disciplinas como a questão do planejamento turístico, o planejamento urbano. Nós abordamos questões de cidades criativas que procuram desenvolver soluções para essa questão, porque particularmente, por exemplo, Balneário Camboriú, ela cresceu muito rapidamente e não houve tempo de planejamento, né? Então, não se pode culpar efetivamente uma gestão ou outra. Na realidade, não foi previsto essa questão e ela aconteceu muito mais do que esperado. Então, na realidade, ela procura contribuir de forma que resolva essas questões, que uma das grandes questões é a mobilidade urbana, né? Isso aflige moradores e turistas, né? Exato. Então, o curso, então, as aulas vão acontecer no campus de Florianópolis, é também. Isso? Nos dois campos. Ele está sendo oferecido em Balneário Camboriú e na Florianópolis vai ser oferecido lá no Forte. As aulas vão acontecer em que sistema? Como é que vão Elas funcionar? são de 15 em 15 dias, na sexta-noite e no sábado de manhã. Bacana para as pessoas que puderem estar se interessando aí, podem tentar se organizar, né? Sexta e sábado, então. A cada 15 dias. Exato. Professor, agora pode haver um bom desenvolvimento de cidade sem prejudicar o meio ambiente? Eu acho que a grande busca é exatamente essa, né? Fazer uma gestão sustentável. Então, em todas as disciplinas, a sustentabilidade, além de uma disciplina de ética e responsabilidade social, mas as outras disciplinas, elas procuram trabalhar justamente essa gestão sustentável. Até porque, falando especificamente de cidade, nenhuma cidade consegue sobreviver se ela não tiver a gestão sustentável, né? Esse é um conceito que é perseguido mundialmente, mas eu não sei muito bem onde se pode verificar isso acontecendo na prática, né? Você tem alguns exemplos de cidades que poderiam ser como ideais, que podem ser seguidos por outras cidades? Nós podemos ver no mundo, nós temos Munique, que é uma cidade que é toda preparada, toda planejada. Próprio no Oriente Médio existe toda essa preocupação, né? E onde toda a cidade ela é devidamente planejada para isso. Então as coisas acontecem porque houve uma preparação, houve um planejamento. Espaços definidos. Espaços definidos, aproveitamento de espaços. Né? Será que ainda é possível? Você mencionou Balneário Camboriú, onde vai acontecer o curso, e é uma cidade atípica por conta exatamente desse crescimento desordenado. Ainda dá para pensar em gestão com qualidade para Balneário Camboriú?
Eu acredito que dá, eu acredito que sempre dá, né? Não queria citar um exemplo, posso citar um exemplo um pouco mais distante. Nós vemos agora o Dória assumindo São Paulo e procurando fazer uma gestão um pouco diferenciada. E qual a diferença que se percebe nele? Ainda é cedo para emitir qualquer opinião, mas se percebe uma preparação administrativa, uma gestão pensada administrativamente, não politicamente. Não que a política não seja necessária, aliás, é muito importante. Mas a administração torna a coisa mais eficaz. Saber como fazer funcionar os mecanismos que Exatamente. movem a cidade. Então, essa preparação, e a gente tem percebido justamente alguns profissionais e políticos que têm buscado essa formação. Professor, é possível projetar uma cidade de forma que o transporte, saneamento básico e a moradia funcionem em conjunto, em equilíbrio? Projetar uma cidade é possível, né? Daí eu retorno à tua questão anterior, né? A partir do momento que existe uma estrutura, você tem que adequar essa estrutura, porque você não pode simplesmente apagar tudo que se fez, né? Inclusive um erro, às vezes, da gestão é que elas deletam os projetos anteriores e começam do novo. Então, para uma cidade ser bem planejada, ela precisa de 20, 30 anos. E a gente está aí com tudo no meio do caminho, né? Exatamente. Tudo funcionando. E alguns projetos são bons, outros não são bons, mas essa troca de gestão, que também é importante, acaba quebrando algumas questões. Professor Marcos, a gente vai para o intervalo, mas antes eu gostaria que você deixasse aí os modos de contato para quem já está se interessando por fazer essa especialização. Como é que seria para fazer a matrícula? Você pode entrar em contato com qualquer uma secretaria de pós-graduação da Univale, você pode se matricular, inclusive, em qualquer uma secretaria. No site da Univale, univale.br/pós, você encontra lá esta pós-graduação e tantas outras que estão sendo oferecidas, inclusive por outros cursos. Mas o acesso é bem tranquilo. Você entra em contato, você entrega a documentação e faz sua matrícula. Até que dia as matrículas? Até o dia 16. Ok, nós vamos fazer um intervalo, voltamos já a conversar com o professor Marcos Aurélio Batista, professor coordenador dessa especialização Gestão de Cidades. Já. Isso aí, nós já estamos de volta. Hoje o programa discute a gestão de cidades. Nós estamos com o coordenador de uma especialização aqui da Univale, a especialização em gestão de cidades, professor Marcos Aurélio Batista, que também coordena o curso de Marketing e RH aqui na Univale. Professor, uma das disciplinas do curso é exatamente políticas públicas. Com tantos problemas envolvendo cidades brasileiras, como a crise financeira no Rio de Janeiro, por exemplo, qual é a importância de discutir esse assunto no ambiente acadêmico? É de extrema importância, né? Até ela é uma das primeiras disciplinas e no final a gente volta também e discute mais pontualmente as políticas públicas. A questão da saúde, a questão da educação, a questão social são fundamentais e são problemáticas, né? Independente de você fazer um planejamento estrutural, um planejamento urbano de uma cidade, a primeira coisa que você tem que trabalhar e cuidar são das pessoas dessa cidade, né? Uma das grandes questões é a questão da educação, que é bastante debatido, a questão da saúde e justamente essa questão social. A nossa região, ela tem, por sermos de Santa Catarina, nós temos até uma facilidade, temos um pouco menos de questões, mas ainda temos. E ainda é necessário essa discussão. Então, inicialmente, se faz justamente essa reflexão, procurando compreender e analisar e estudar casos de cidades que deram certo, que trabalharam essa questão, e no final a gente também retorna procurando fazer proposições, inclusive os alunos, eles fazem para cada uma das suas cidades e procurando desenvolver projetos para isso. Bacana.
Agora, aproveitando aí a menção da Sara sobre a situação do Rio de Janeiro, que ficou evidente essa crise financeira que a cidade vive, né? Uma das matérias que a gente observou oferecida aí no curso é exatamente gestão orçamentária e financeira pública, né? Dá para adiantar um pouquinho o que vai ser discutido nessa matéria? Isso justamente vai trabalhar o planejamento, o PPA da prefeitura, efetivamente, né? Ele trabalha justamente essa questão, fazer esse planejamento. Daí, se você perceber a lógica das disciplinas, que ela segue essa sequência para que as pessoas conheçam as questões e a partir deste momento consigam fazer esse planejamento. Em algumas gestões percebe-se o contrário, primeiro se faz o planejamento para depois se adaptar às questões sociais. Então, a grande questão é primeiro um diagnóstico, uma análise, onde você identifica efetivamente a necessidade de cada cidade. Efetivamente, cada cidade tem questões diferenciadas e problemáticas diferenciadas, né? Então, trabalha-se essa questão, justamente a questão do planejamento, do orçamento, e são trabalhadas efetivamente para que se possa contribuir com voltando à questão da sustentabilidade, também voltando à questão da transparência, que hoje é muito cobrado, né, pela sociedade. Bom, a gente espera que muitos administradores aqui da região façam o curso, é isso aí. Tomara que a gente consiga muitos adeptos, porque com certeza a gente acredita que vai se refletir aí na qualidade de vida da nossa região toda, enfim. Com certeza. Agora, falando da qualidade de vida, na região do Vale do Itajaí acontecem alagamentos com muita frequência, né? Devido ao mau planejamento urbano. É o que se discute muito, né? Não foi planejado, agora alaga e pronto, né? Que medidas devem ser tomadas para uma possível solução desse problema? Nós trabalhamos também a questão efetivamente do planejamento urbano, mas uma das primeiras coisas que tem que se fazer antes de se implantar qualquer projeto é a sensibilização da comunidade, porque esses alagamentos, essas inundações também é decorrente da falta de preparação ou da consciência da sociedade, né? A questão do lixo, a questão de várias coisas. Então, por mais que uma instituição pública faça a limpeza, por mais que ela faça o que é necessário, se não tiver uma sensibilização anterior, que daí seria um outro projeto, e daí volta a questão das pessoas, todo o trabalho é jogado por água abaixo. Então, na minha percepção, a ideia é justamente a sensibilização da comunidade local. Bacana. Aí você me faz puxar uma outra disciplina que nós estávamos olhando, parece bem interessante, que é cultura local e regional. Então, o curso de gestão também aborda a questão da cultura local e regional. Qual é a importância de conhecer a cultura de uma região para aí, então, planejar ações para uma cidade? Exatamente. Elas estão muito interligadas, né? A questão da cultura é fundamental a partir do momento que você precisa resgatar ou manter a identidade de uma cultura. Porque a partir do momento de uma cidade, a partir do momento que você mantém essa identidade, você consegue gerar na comunidade ou no povo o sentimento de pertencimento. A partir do momento que você gera o sentimento de pertencimento, você passa com que o povo contribua com essa gestão. Exatamente, uma gestão colaborativa, né? Então, a identidade, muito se brinca, por exemplo, que Balneário não tem cultura, porque veio todo mundo de todo lugar, né? E efetivamente os nativos estão em Camboriú. Mas o fato de ser uma cultura plural já é uma cultura. Bacana. Né? Então, cabe se identificar exatamente qual é essa cultura. Diferente de Blumenau, por exemplo, onde a gente vê claramente a cultura alemã e coisas assim. Então, não significa que não tem cultura, é uma forma de cultura diferente. Exatamente. A partir do momento que se associam pessoas e se cria um grupo e um movimento, gera-se uma cultura. Agora, professor, de que forma o planejamento econômico de uma cidade pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos moradores?
de que forma o planejamento econômico da cidade pode melhorar a qualidade de vida. Eu entendo que o planejamento econômico, e daí volto na minha fala anterior, que as disciplinas elas não são isoladas, né? Como eu falei, é a necessidade de entender todo o movimento, de entender toda a realidade, entender a cultura, entender as questões sociais, toda a questão da cidade, para efetivamente fazer esse planejamento econômico. E daí volta justamente a questão que eu acabei de falar. Se eu fizer o planejamento econômico pensando economicamente, pensando efetivamente nos números, não vai ser um resultado eficaz. Certo. Agora, eu sei que é difícil apontar e falar genericamente, mas vamos tentar fazer esse exercício, professor. É possível dizer, pensando nas cidades brasileiras, né? Então, esse pacote, né? Existe algum setor que fica mais explícito, que está mais carente em termos de falta de gestão de qualidade, se a gente for pensar nas nossas cidades em geral, né? Eu posso ir por duas linhas, eu vou pelas duas. Tá. Né? Se for pela emergência, eu entendo que é a questão da segurança. Né? A saúde e segurança. Né? Mas ainda assim, a coisa que está proliferando e causando mais problemas hoje é a segurança. Agora, se nós formos aquela velha máxima, ou chover no molhado, nunca dê um peixe ao homem, ensine-o a pescar, o ideal é a educação. A partir do momento que você ensina o homem, que você educa o homem, que você prepara o homem, você está reduzindo a saúde, os problemas da saúde, você está reduzindo a segurança. Então, você tem que analisar a questão de cada cidade. Claro. Né? A partir do momento, a gente vê o problema da segurança crescendo muito urgentemente, mas daí vai ser questões paliativas. Então, eu entendo que tem que vir dos dois lados. Você tem que resolver os problemas, mas você tem que resolver as causas dos problemas também. Perfeito. Professor, o curso também vai oferecer a disciplina de licitações e processos públicos, né? Como funcionam esses processos? Essa questão justamente é fundamental, né? Nós vemos hoje no nosso Brasil a grande problemática da corrupção. E a corrupção estão nas licitações, né? Então, exatamente porque é aquela simples questão de você beneficiar algum tipo de empresário em troca de outro benefício. Então, a questão das licitações, a gente, além de trabalhar o processo de licitação de forma a fazer corretamente, também procura-se trabalhar a questão da ética dentro desse processo. Certo. Importantíssimo. Essa matéria ninguém pode faltar, hein? Professor, estamos indo para o finalzinho. Dá para falar no valor de investimento nesse curso? Sim, são uma mais 20 parcelas de R$ 569. Um curso tem duração de... A previsão dele é aproximadamente 2 anos, dependendo dos feriados e coisas. Existe uma probabilidade de iniciar em abril e acabar final de 2018, mas geralmente não passa de 2 anos, podendo ir até abril do 2019. Bacana. Então vamos deixar o microfone aberto aí para você fazer um convite, então, para as pessoas que possam estar nos ouvindo para participar do curso de Gestão em Cidades. Acredita-se que esse curso, o objetivo sempre, como sempre, eu acho que vem de encontro com as políticas e a missão da própria Univale, é justamente contribuir com as gestões, né? Entendemos que os nossos políticos têm uma boa intenção, ou devem ter, e o que percebemos é que muitas vezes, por melhor boa intenção, há essa necessidade desse profissionalismo. Nós temos recebido e temos percebido que sim, estão procurando. Então, nós convidamos a todos que sintam que podem se especializar nessa área, ou como conhecedor, ou como trabalhar atualmente, efetivamente na área, que venha conhecer um pouco mais o curso, estamos à disposição. O curso já está em funcionamento, né, Nós professor? tivemos uma turma, agora está sendo oferecida a segunda turma, até porque o curso não é oferecido anualmente, em virtude também das eleições. Ah, bacana. Né? Porque se nós oferecemos no ano eleitoral, acaba tendo
problemas, porque eles têm que se envolvem se envolvem. Então, os outros cursos são anuais, esse curso é bianual ou trianual, dependendo de cada realidade. No contraturno da eleição. Isso, exatamente, do contraturno tá bom. da eleição. Professor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente conversou então com o professor Marcos Aurélio Batista, professor coordenador do curso de especialização em gestão de cidades. Inscrições estão abertas até o dia 16. É isso, né, Sara? Isso aí, prof. Lembrando sempre de agradecer ao pessoal que nos acompanhou em mais um Viva Voz e a gente te espera no próximo programa. Até lá!